Nosso texto de referência, Efésios capítulo 6. Efésios capítulo 6. É certo que esse texto é bem conhecido da maioria das pessoas presentes aqui, mas nós queremos propor uma abordagem talvez um pouco diferente para a maioria, mas temos procurado andar com fidelidade ao texto da palavra de Deus. Efésios 6, versículos 10 a 13. Diz assim: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revestivos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, e vestindo-vos da couraça da justiça. Vamos seguir até o versículo 18, tá bom? Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda a oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isso vigiando com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Amém. Achei conveniente seguir até o versículo 18 para fazer com que o texto ficasse mais completo. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te damos graças pela leitura da Tua Santa Palavra. Obrigado, Senhor, nessa noite, porque mais uma vez a Tua Palavra está aberta e nós estamos lendo com liberdade, ó Deus, e te agradecemos por esse privilégio que ainda tem sido preservado na nossa nação. Nós te agradecemos por isso, Senhor. Te louvamos pela graça de podermos ter acesso a tantas versões bíblicas diferentes e a livros e tantos recursos que nos ajudam a compreender a Tua Palavra. Agora pedimos que o Senhor nos dê temor e tremor, para que a Tua Palavra seja aplicada em nossos corações e nós possamos recebê-la com avidez, como a terra boa que se prepara para receber a boa semente e absorvê-la integralmente, para que haja produção abundante de frutos e todos possam se alegrar. Nós oramos assim, ó Deus, entregando nas Tuas mãos as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos e irmãs podem se assentar. A carta de Paulo aos Efésios contém doutrina, contém exortação e muitas instruções. E esta carta provavelmente funcionou como uma espécie de carta circular entre as igrejas da Ásia Menor, não só a igreja de Éfeso. Ou seja, a doutrina, a exortação e as instruções contidas nessa carta deveriam servir como normativas de igual peso e também aplicabilidade a todas as igrejas de Cristo daquela região. E parece que temos aqui também uma carta escrita da prisão em Roma, onde Paulo esteve por muito tempo, por volta do mesmo período de outras duas epístolas paulinas, Filemão e Colossenses. E o propósito dessa carta é muito claro. Paulo pretendia confirmar na fé os crentes que viviam em Éfeso, ampliando o entendimento deles sobre esta fé
em Cristo, mostrando que a manutenção da comunhão com Cristo e a manutenção da comunhão uns com os outros traria certamente aos irmãos a certeza, a plena convicção da permanência na graça e no plano de Deus. Esse era o objetivo da carta. E essa, na verdade, irmãos, é uma nota muito constante nas cartas da prisão. O desejo é sempre confirmar aqueles que creem para que eles permaneçam crendo. Porque o desafio de crer é grande. E o homem, para ser levado a crer, é necessário que o Espírito quebrante o seu coração, é necessário que Deus comunique fé ao coração desse homem para que ele seja trazido para a família da fé, para estar entre aqueles que creem. Mas, além do desafio inicial de crer, posteriormente há um outro desafio que é permanecer crendo, que é permanecer na fé, estar firme a cada dia, em cada tempo. E esse é o objetivo, que está definido nas cartas escritas da prisão: confirmar os irmãos que creem para que eles permaneçam crendo. Então nós vamos ler aos Filipenses, por exemplo: dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós em todas as minhas orações, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Capítulo 1, versículos 3 a 5. E também faço esta oração, que o vosso amor aumente mais e mais, em pleno conhecimento e toda percepção, para aprovardes as coisas excelentes, e serdes sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, cheios do fruto de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo para a glória e louvor de Deus. Capítulo 1, versículos 10 e 11. Ou seja, existem muitas palavras aqui que se referem à manutenção da fé. Não é? Permanecer, continuar, seguir, manter, saber escolher as coisas excelentes, saber compreender o que convém, né? Também aos Colossenses ele diz: damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós, desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos. Capítulo 1, versículos 3 e 4. Por esta razão também nós, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e entendimento espiritual, a fim de viver de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus, sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda perseverança e longanimidade e com alegria. Capítulo 1, versículos 9 a 11 da carta aos Colossenses. Então, irmãos, nós observamos aqui que é necessário intercessão para a manutenção da fé. É necessário intercessão pela igreja para que os crentes se mantenham firmes, para que eles se mantenham desejosos de servir a Deus e de fazer a vontade de Deus. Porque há uma disputa que ocorre, que se dá no coração e na mente do homem a cada dia, a cada manhã, a cada final de cada dia. E na prisão, longe do conforto da comunhão dos irmãos, longe do consolo da companhia da igreja, longe da parceria dos seus companheiros de julgo, de serviço, e distante dos poucos bens dos quais dispunha, o apóstolo Paulo certamente podia refletir de forma bem mais aplicada, não é? Ao real sentido da vida em Cristo. Porque, irmãos, muitas vezes Deus nos priva de tudo o que é caro para nós, não para nos trazer tristeza e abatimento, mas para nos dar um tempo de reflexão, de pensamento sobre o que realmente é importante. Quem já foi internado aqui alguma vez? Alguns já foram, né? Não é um tempo de reflexão? Quando a gente está numa cama de hospital e o médico fala assim: provavelmente vai ser amanhã.
qual é a primeira coisa que você pensa? Oh meu Deus, como é que eu estou contigo? Então, irmãos, são momentos de luta, momentos de crise, momentos de privação que Deus nos dá para que nós possamos refletir. Esse era um tempo de extrema privação para o apóstolo Paulo, e era um tempo em que ele aproveitou certamente para refletir de modo ainda mais detido sobre o que realmente tem valor nesta vida, nesta caminhada com Cristo. E vendo a morte se aproximar a cada dia, ele podia avaliar bem todas as coisas e perceber que nesta vida aqui só uma coisa realmente importa: lutar com todas as forças para permanecer ligado em Cristo. Lutar com todas as forças para permanecer ligado em Cristo. Então, irmãos, pelo Espírito Santo, ele percebeu que a melhor contribuição a dar seria escrever. Porque, embora ele estivesse aprisionado, o seu pensamento era livre. Ele tinha liberdade para isso. Então ele escreve tentando abrir os olhos dos irmãos, daqueles que um dia creram, a fim de que eles permanecessem firmes até o fim. E por mais irônico que parecesse, ele, Paulo, era um homem livre, embora estivesse preso. Ao passo em que aqueles a quem ele escrevia, muitos estavam aprisionados, embora estivessem livres. E ele escreve a essas pessoas no sentido de que elas também se façam livres como ele era livre e se sentia livre mesmo estando preso. E esse era o objetivo das cartas da prisão: libertar pessoas das prisões da alma, das cadeias desse sistema de coisas no qual nós vivemos, e muitos outros tipos de aprisionamento e condicionamento que nós nos impomos e que são impostos a nós. Então o texto da nossa meditação nessa noite, ele vai se restringir aos versículos 10 a 18 do capítulo 6, não é? E depois de ter explanado acerca do que Cristo fez por cada crente da igreja de Éfeso e da Ásia Menor, e também por cada um de nós, não é? Também sobre o que cada crente deveria fazer em Cristo, em Éfeso, na Ásia Menor, e isso também se aplica a cada um de nós. O apóstolo aos gentios agora estabelece as bases sobre as quais nós devemos fazer o que deve ser feito. E no versículo 10, ele começa dizendo: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Por que quanto ao mais? Porque ele está terminando aqui uma série de instruções a respeito da vida prática. Ele fala das relações, vários tipos de relações, da esposa com o marido. Ele fala da mudança de vida que ocorreu e que deve continuar ocorrendo, do antes e do depois de viver uma vida com Cristo. Ele fala do relacionamento de pais com filhos, ele fala de relacionamento de servos com seus senhores, ou seja, de patrão e empregado. Então, depois de tudo isso, ele diz: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. O que é que nós temos aqui, irmãos? Já vimos antes uma expressão muito semelhante a essa que lemos em Colossenses, lá no início, na nossa introdução: sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória. Veja, Deus é a causa primeira do sucesso de toda a carreira cristã neste mundo. Deus é a causa primeira do sucesso de toda a carreira cristã neste mundo. Ele é a causa eficiente. Ele age soberanamente nas vidas dos crentes para que eles sejam capazes e capacitados a viver a jornada neste mundo, caminhando com Cristo de maneira triunfal. Deus não nos chamou para nós andarmos neste mundo em derrota e em vexame. Ele nos chamou para vivermos nesse mundo de fé em fé e de glória em glória, numa carreira ascendente, até chegarmos ao final da jornada, tendo o que celebrar e por que comemorar. E conforme se lê em outro texto paulino, onde ele diz: graças a Deus que em Cristo nos faz caminhar em triunfo, 2 Coríntios capítulo 2, versículo 14.
Agora, em que consiste esse triunfo? Não é certamente, irmãos, restrito à obtenção de bens deste mundo. Não é certamente restrito à manutenção do bem-estar físico, da saúde, da prosperidade financeira. Essas coisas certamente fazem parte, dessa promessa de Deus, porque a Bíblia traz promessas nesse sentido, sim, do suprimento das necessidades daqueles que pertencem ao Senhor. Mas o triunfo ao qual Paulo se refere é o triunfo de uma vida de santidade sobre o império do pecado. É o triunfo de uma vida de retidão, da prática da verdade no Evangelho, na caminhada num mundo de mentira e de engano. Esse é o triunfo ao qual Paulo se refere. É por isso que ele diz no mesmo versículo, na sequência, que Deus em Cristo nos faz caminhar em triunfo e que através de nós Ele faz que surja no ambiente a fragrância, o bom perfume de Cristo através das nossas vidas. Amém, irmãos? Amém. Então é isso aí que Paulo está se referindo. Se existe uma convicção, sobejamente divulgada nos escritos deste apóstolo, é a convicção de que cada crente não se basta. Você não se basta, eu não me basto. Ninguém é suficiente para garantir a sua própria retidão e a sua própria virtude, irmãos. Nós somos dependentes da misericórdia a cada dia. Amém. Nós somos dependentes da misericórdia a cada manhã. É assim que em 2 Coríntios 3:5 nós lemos: a nossa suficiência vem de Deus. A nossa suficiência vem de Deus. E lá no capítulo 15 da primeira epístola, versículo 10, ele também vai dizer: pela graça de Deus, eu sou o que sou. Pela graça de Deus, eu sou o que sou. Ou seja, é o poder de Deus que nos mantém vivos. É a misericórdia de Deus que nos mantém de pé. É por isso que Jesus adverte os discípulos em Lucas 24: não arredem o pé de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Sem poder, irmãos, não temos condições de viver vitoriosamente essa vida. Precisamos do poder de Deus. É por isso que precisamos de oração. É por isso que precisamos de clamor. É por isso que precisamos de orar. Precisamos buscar o Senhor todos os dias, a cada instante. Versículos 11 e 12: revestivos de toda a armadura de Deus, para poder ficar firmes contra as ciladas do diabo, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra principados e potestades, contra dominadores deste mundo tenebroso, forças espirituais do mal nas regiões celestes. Irmãos, há um inimigo declarado dos filhos de Deus e das filhas de Deus: Satanás, o acusador e a antiga serpente. A sua estratégia preferencial é o ataque aos filhos e às filhas de Deus, utilizando ciladas. O que é a cilada? A cilada é o engano. A cilada é a fraude, a cilada é a emboscada. E é interessante observar que a carta começa falando desse assunto. Veja, lá no capítulo 2, versículos 1 a 3, quando ele diz: Ele, Cristo, vos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados, nos quais andaste outra hora, noutro tempo, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também nós andamos outra hora, noutro tempo, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Filhos da ira. Então, queridos, a opinião de Paulo a respeito deste mundo é que nele prevalece a perversão e a corrupção. Filipenses capítulo 2, versículo 15. Sendo assim, a principal cilada do diabo qual é? É alimentar o ego no coração dos filhos de Deus e das filhas de Deus. É estimular o egocentrismo. É levar o cristão e a cristã a priorizar a busca pela satisfação
satisfação da sua vontade adâmica. E dessa forma, o que ele faz? Ele nos leva a retroceder, a dar um passo atrás. Ele nos leva a voltarmos a viver como antes, como filhos da ira, ao invés de permanecermos como filhos e filhas amadas do Deus que cuida. Percebe como funciona a estratégia? Como é o princípio da cilada? Então, irmãos, interessa ao inimigo que cada um daqueles que são do Senhor desenvolvam cada vez mais o fascínio por esse sistema e por aquilo que pode dar prazer e trazer satisfação imediata, sem se preocupar com o cultivo de uma vida de comunhão e obediência à vontade de Deus. Quanto mais desligados nós estivermos, quanto mais os Efésios estivessem desligados, quanto mais a igreja da Ásia Menor estivesse desligada da comunhão com Deus, da busca pela vontade, da obediência de Deus, muito mais fácil seria o trabalho do inimigo. Observe que Paulo pressupõe uma luta aqui. Ele crê piamente que aqueles irmãos estavam dispostos a prevalecer. O opositor não é feito de carne e sangue, trata-se de uma criatura espiritual. E que o apóstolo Paulo vai dizer em outro momento, que muitas vezes se disfarça em anjo de luz. Agora, qual é o principal veículo dos seus propósitos? É o próprio crente. É o próprio crente, porque é na vida do crente, é na vida daquele que está desligado, que está descuidado, que está desatento, por causa da vaidade natural de que ele é feito desde Adão, que se manifestam os propósitos desse opositor. E a pergunta é: como é possível defender-se de uma estratégia tão poderosa? Como escapar da sedução deste mundo e da cilada da serpente, revestindo-se da armadura de Deus? Há um trabalho a ser feito, irmãos. Se a causa primeira e fundamental do sucesso do crente neste mundo é o poder de Deus, é a intervenção direta da graça de Deus nas nossas vidas, é a presença do Espírito atuando em nós. Em segundo lugar, há um esforço a ser feito por cada cristão. Não um esforço para adquirir poder, porque o poder é de Deus, mas um esforço para andar à sombra desse poder que tem sido liberado sobre a vida da igreja. Um esforço para viver em obediência à vontade desse Deus que libera esse poder, para que nós sejamos capacitados a prevalecer. A prevalecer. Então vem o versículo 13. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de teres vencido tudo, permanecer inabaláveis. Aqui está o alvo final, o alvo principal. Essa deve ser a perspectiva correta de cada crente em sua luta pessoal: permanecer de pé no dia mau. E a pergunta é: qual é o dia mau? Na avaliação paulina, qualquer um dos últimos dias pode ser considerado dia mau. Efésios 5,16, ele diz que nós devemos remir o tempo porque os dias são maus. Este é o tempo em que o inimigo intensificaria seus esforços para destruir a igreja, destruindo cada cristão. O tempo em que o homem da iniquidade se revelaria, confira depois 2 Tessalonicenses 2, 3 a 5. Esse é o tempo em que os homens seriam mais amantes de si mesmos do que de Deus, que os homens seriam arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, irreverentes, conforme 2 Timóteo 3. E eu digo para você, meu irmão, minha irmã, julgue você mesmo se esses dias já chegaram. Nem é preciso pensar muito, não é verdade? Se você visitar cada família, cada lar, que luta os pais estão tendo para criar os seus filhos. Os filhos estão sendo alimentados por um espírito rebelde que há neste mundo.
E tem sido um desafio para cada filho ser obediente aos seus pais. Um tempo onde o nome de Deus tem sido difamado de todas as maneiras. Um tempo onde, em nome de Cristo, se pratica as maiores atrocidades. Os dias são maus, são dias difíceis. E aquele que está ligado em Cristo teme, e deve temer, e deve orar, e deve se voltar para Deus. Porque, irmãos, o tempo do chamado final de Deus tem chegado. Deus está recolhendo ainda aqueles que são seus, e os dias são difíceis. Dias onde muitas pessoas, melhores do que eu, estão se perdendo. E eu temo quando penso nisso. Dias em que muitas pessoas, que foram homens e mulheres de oração, estão abandonando a fé. Dias em que tem sido cada vez mais difícil dedicar o tempo necessário para a comunhão, para a leitura da palavra, para a oração. Nós estamos sendo enganados, nós estamos sendo iludidos. Existe uma névoa que está sendo colocada nos olhos de todos aqueles que são de Deus, para que eles não percebam o que está acontecendo no nosso mundo, ao nosso redor. Então Paulo, nesse momento, vai descrever o que é essa armadura a qual ele se refere. Paulo é sempre muito metódico em suas instruções, né? Assim, ele passa a descrever os componentes da armadura de Deus, para que não haja nenhuma dúvida aqueles a quem ele está falando. A primeira coisa a destacar aí é o cinto da verdade. A verdade deve ser sempre preferida pelo filho, pela filha de Deus. Os irmãos de Éfeso foram salvos na verdade. As igrejas da Ásia Menor foram salvas na verdade. A igreja de Cristo no mundo foi salva na verdade. Você foi salvo na verdade. Eu fui salvo na verdade. E pela verdade. E escrevendo sobre isso aos Coríntios, segunda epístola, capítulo 3, versículo 8, o apóstolo Paulo diz: nós não podemos absolutamente nada contra a verdade, senão em favor da verdade. Se nós não dedicarmos a nossa vida a viver na verdade, estamos fadados ao fracasso. E por mais que nós possamos conquistar neste mundo, nós vamos perder o prêmio maior, que é a coroa de glória que está reservada para aqueles que chegarão até o fim. Então, irmãos, é a verdade, o cinto é o que sustenta a armadura. O que é que sustenta a vida cristã? É a verdade. O que é que sustenta a fé? É a verdade. Se eu estou caindo espiritualmente, eu preciso chegar diante de Deus e ser totalmente verdadeiro com Ele, dizer: Senhor, eu estou caindo, por favor me socorra, estende a tua mão, porque eu estou no fundo do poço. Eu não posso me enganar, achando que eu posso enganar a Deus. Eu, você, todos nós, temos que viver essa verdade a cada dia e precisamos reconhecê-la sempre nas nossas vidas. Se nos nossos relacionamentos nós erramos, nós falhamos, nós temos que reconhecer que erramos e falhamos. Temos que voltar atrás e pedir perdão. Nos nossos relacionamentos com os nossos filhos, às vezes nós vamos conquistá-los muito mais pelo perdão que nós pedimos do que pela correção que nós oferecemos. O pai que pede perdão sempre vai ter autoridade sobre a vida dos filhos. A esposa que pede perdão sempre terá a admiração do seu marido. E o marido que se humilha e pede perdão, ele sempre será respeitado pela sua esposa. Pedir perdão não é um sinal de fraqueza, irmãos. Pedir perdão
é o sinal de um caráter nobre, transformado pelo poder de Deus. E nós poderíamos falar aqui sobre muitas outras coisas que estão ligadas à prática da verdade, muitas outras coisas. Mas desde criança nós somos ensinados a sonegar a verdade. Nós escondemos as artes que fazemos. Nós não confessamos, porque a nossa natureza, ela é assim, ela é inclinada para amar a mentira. Ela foi iludida por um grande mentiroso lá no passado, lá no início. E desde então, a nossa inclinação natural é nos apegarmos à mentira, para nos protegermos. Mas o Espírito Santo de Deus nos chama a viver na verdade, a não temer a verdade, a nos expormos à verdade, porque todas as vezes que nós procuramos viver na verdade, nós vivemos em um constante processo de libertação. A segunda parte da armadura é a couraça da justiça. A couraça da justiça pressupõe a parte da armadura que protegia as costas e o peito, a couraça, que protegia os órgãos nobres do corpo, o coração, o fígado, os pulmões, para que não fossem alvejados e a vida não se esvaísse do corpo. E é muito interessante isso, porque desde os antigos preceitos da lei mosaica, os filhos de Deus são exortados a viver e a agir de forma justa, peso justo, balança justa, divisão justa, partilha justa. Sempre a prática da justiça foi estimulada no coração daqueles que pertencem a Deus, e Jesus leva esse conceito ao extremo, quando em Mateus 5,20 ele diz: se a justiça de vocês não exceder a justiça dos fariseus e saduceus, dos escribas, vocês não vão herdar o reino dos céus. Ou seja, não é uma forma de justiça externa, mas é uma justiça que nasce dentro do coração, como um desejo de fazer aquilo que agrada a Deus. As sandálias do Evangelho, não seria possível sair à luta sem as sandálias. Em terrenos sempre irregulares e pedregosos, não haveria chance para o combatente com os pés descalços. Assim, o Evangelho é a base da vida triunfante, irmãos. É o Evangelho que prepara o crente para viver de maneira triunfante nessa vida. E sem o conhecimento da palavra, sem o domínio da palavra de Deus, qualquer cristão se torna um alvo fácil. Por isso o apóstolo Paulo vai dizer também em Colossenses 3,16: habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Cartas da prisão, elementos essenciais à vida e à fé, elementos essenciais à manutenção de uma caminhada triunfante neste mundo. O crente que vive a partir dessas inquietações, dessas preocupações, dessas apreensões na sua caminhada neste mundo, certamente ele viverá uma vida triunfante. O escudo da fé, e este é tipicamente o instrumento de defesa, porque as ciladas do maligno são introduzidas sempre pela argumentação. Sempre. Este tem sido o padrão desde o princípio. Veja, Deus havia dado uma ordem no jardim, e o que a serpente faz? Ela torce a ordem de Deus pela argumentação e diz: não, Deus disse certamente morrerás, mas eu digo certamente não morrerás. E o dia que você fizer, você será igual a Deus. E então, através do argumento, aquela seta maligna entrou no coração da primeira mulher e do primeiro homem, e eles foram levados ao fracasso na sua missão primordial. Então, irmãos, a palavra de Deus só pode ser apreendida e obedecida por meio da fé, né? Em caso de negligência, a palavra que mais fala ao coração egocêntrico é o sim. Sim, você pode. Sim, você deve ter. Sim, você tem que procurar. Você tem que ter o melhor. Não importa o preço. É essa palavra que acaba prevalecendo muitas vezes e nos leva a perder o nosso rumo. A nossa defesa é a fé, irmãos. A nossa defesa é a fé. O capacete da salvação, a cabeça sempre representou
desde os tempos mais primordiais, a parte mais bem resguardada do corpo, na batalha, no campo de batalha. Isso é básico. A salvação deve ser o principal componente da armadura. O capacete da salvação fala disso. Como vimos na introdução, a principal atividade do cristão deve ser encher-se do conhecimento de Deus até transbordar. Como diz o apóstolo Pedro em sua primeira epístola, o principal objetivo da fé é a salvação das nossas almas. Daí, irmãos, a necessidade de buscar a constante renovação da mente em Cristo. Romanos 12:2. Isto é o que protege a mente e o coração. Você percebe como tudo está ligado à palavra de Deus? Tudo está ligado à palavra de Deus. E por fim, o último componente é a espada do Espírito. Constitui a arma de ataque. Porque o soldado não podia apenas se defender. Para que ele sobrevivesse, ele também precisaria atacar. Há muitos crentes que têm se acomodado a uma vida apenas defensiva. Não se dispõe a servir a Deus. Sim, esse é um direito, de cada pessoa, não servir. Mas essa é uma postura sempre defensiva. Onde está a espada? Onde está a arma de ataque? Irmãos, por que os crentes modernos não falam mais de Jesus? Por que a igreja se calou? Por que nós não compartilhamos mais a palavra de Deus com as pessoas com as quais nós lidamos no dia a dia? Um excelente campo missionário. Há muitas pessoas lá fora que vão perecer porque a palavra de Deus não tem sido pregada para elas. Há muitas pessoas dentro da nossa própria família que vão perecer sem conhecer a verdade, porque nós não tivemos a coragem de tomar a espada e agir de maneira ofensiva, pregando o Evangelho e a palavra de Deus. O inimigo está conformado porque nós apenas nos defendemos, mas não atacamos as portas do inferno. E sabe o que é mais triste de tudo isso? É que Jesus fez uma promessa gloriosa. Ele disse: olha, as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja, em caso de um ataque da igreja, evidentemente. Porque se a igreja não ataca, as portas do inferno vão ficar bem polidas e lustrosas, porque elas não serão destruídas para que se arranque de lá as vidas que estão perecendo. Nós temos um trabalho a fazer, irmãos. Temos um trabalho a fazer. E não há ninguém, absolutamente ninguém, que possa se desculpar dizendo: eu não prego o Evangelho porque não sei. Se você sabe falar, você pode pregar. Basta que você leia a palavra de Deus, enche o seu coração com a palavra de Deus e ore. O Senhor vai te dar a maneira certa de você levar o Evangelho a quem precisa. E muitos precisam. Então, irmãos, concluindo essa breve meditação, há muitos crentes que abandonaram a armadura de Deus. Em Éfeso isso aconteceu, estava acontecendo, na Ásia Menor também, na igreja, aqui, hoje, está acontecendo isso. Mas também hoje é tempo oportuno de retomar a armadura de Deus. Eu tenho andado preocupado, irmãos. Tenho andado preocupado. E temo pelo que está por vir. Porque vejo a igreja muito despreparada para encarar os desafios que estão se avizinhando no horizonte. Os tempos que estão por vir são tempos difíceis. Tempos difíceis. Nós deveríamos olhar para a Europa e aprender com eles. Deveríamos olhar para os templos tradicionais, onde pregadores renomados pregaram o Evangelho há séculos passados e hoje foram tombados como um monumento histórico e estão servindo para outros fins, menos para a propagação da palavra de Deus.
Deveríamos aprender ao ver a igreja envelhecendo em muitos países, perdendo a sua juventude, porque os jovens hoje querem andar em bando, juntando sua turma, o seu grupo, para se sentirem parte de alguma coisa em algum lugar importante para alguém. Os jovens estão se perdendo em relacionamentos sempre supostos relacionamentos, né? Nas redes sociais, relacionamentos irreais, inverídicos, meninas que estão fotografando o seu próprio corpo nu para exporem na rede, para que elas possam ser amadas por alguém, né? Como ontem estava conversando com meu filho sobre isso, o homem hoje não se sente mais feliz com a aprovação de Deus, ele se sente feliz com o número de curtidas que ele recebe no Facebook. Se ele receber centenas de curtidas, ele está feliz, mesmo que a sua vida com Deus esteja um lixo, ele não se importa, porque o que ele quer é a aprovação dos homens. Esse é o mundo que nós estamos cultivando, esse é o mundo que nós estamos amando, esse é o mundo para o qual nós estamos apontando a nossa atenção e o nosso interesse, irmãos. E eu vejo essas coisas e peço, Senhor, tenha misericórdia. Tenha misericórdia dos nossos jovens. Tenha misericórdia dos pais que lutam com muita dificuldade para criar os seus filhos hoje de maneira sábia, de forma sóbria. Tenha misericórdia dos irmãos que têm lutado, que têm a cada dia lutado para preservar a sua armadura, para ficar firme com as suas armas, lutando firme para preservar a sua fé. Tem misericórdia daqueles que têm prevalecido na sua batalha constante para estar firme diante do Senhor. Sustenta o teu povo, sustenta a tua igreja, sustenta a minha vida, porque eu temo em primeiro lugar por mim mesmo. E aquele que tem juízo e conhece a palavra de Deus, teme e clama ao Senhor pela sua misericórdia. Fique de pé no seu lugar, vamos orar. Se você deixou a sua armadura em algum canto, eu quero dizer para você nessa noite, faça uma caminhada de volta pela fé. Vá até lá onde você deixou a sua armadura e tome ela de volta. Você vai precisar dela. Os dias são de conflito, de combate, e nós precisamos estar preparados, irmãos. Vamos limpar a nossa armadura, vamos afiar a nossa espada, vamos preparar o nosso escudo, vamos colocar o nosso capacete, vamos calçar os nossos pés, vamos preparar as nossas vidas, para que nós possamos caminhar de maneira triunfante em Cristo neste mundo. E no dia de Cristo, que na leitura inicial que fizemos, é dia com letra maiúscula, se referindo àquele dia do acerto de contas, para que naquele dia nós possamos estar entre os que vão se alegrar, entre os que vão celebrar, entre os que vão comemorar. Bendito seja o nome do Senhor. Louvado seja Deus. Aleluia. Curva a sua cabeça. Nessa noite eu quero orar por você, meu irmão, minha irmã. Você que já foi um combatente ativo na obra de Deus, mas hoje está se sentindo fora de combate, quero dizer para você, Cristo ainda conta contigo. O Espírito Santo de Deus ainda está arregimentando você para a guerra. O Senhor ainda te ama como Ele te amava naqueles dias. O amor dele por você não mudou nada. E o Senhor continua te chamando para que você volte, a fazer parte daqueles que militam, daqueles que lutam, daqueles que combatem. Coloque a sua fragilidade diante de Deus.
Todos nós aqui dependemos da graça e da misericórdia. E é por isso que a palavra começa exatamente com a afirmação que nós devemos nos revestir da armadura de Deus, da força do poder de Deus, porque nós não temos poder em nós mesmos. Mas se você tão somente nessa noite disser: Senhor, eu quero voltar, eu quero reconstituir a minha vida de serviço a Ti, eu quero retomar a armadura que abandonei em um momento da minha caminhada e quero voltar a ser um combatente ativo na Tua obra. Eu tenho certeza que o Espírito Santo vai te fortalecer, eu tenho certeza que a presença de Deus vai te fortalecer, eu tenho certeza que o Senhor vai te dar meios, armas, condições para que você fique de pé novamente e se coloque em posição de combate, aleluia, e volte a caminhar de maneira triunfante, com a sua cabeça erguida, não por orgulho ou vaidade, mas por saber que você está olhando para o alto, para o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo nosso Senhor, aquele que veio a este mundo e não teve em nenhum momento a atenção voltada para as glórias desta vida e para as alegrias passageiras desse tempo, mas ele assumiu a sua missão e foi até o final, e por isso ele está sentado à destra de Deus Pai Todo-Poderoso, e na presença dele existem anjos, arcanjos, querubins e serafins que cantam dia e noite: Santo, Santo, Santo é o Senhor Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de ser, aleluia. É por isso que ele recebe glória e recebe honra, porque ele não amou a sua própria vida até a morte, mas ele combateu o bom combate, ele venceu a obra que veio fazer neste mundo, realizando-a completamente e cabalmente, segundo a vontade do Pai. E a Bíblia tem promessas, irmãos, tem promessas para aqueles que chegarão ao fim, tem promessas para aqueles que prevalecerão, e ela diz que nós também nos assentaremos em tronos para julgar este mundo, e que nós estaremos ali ao lado do Senhor, também recebendo coroa da justiça, que será colocada sobre nós como um louro de vitória e de triunfo na presença do Deus Todo-Poderoso. Essa é a igreja de Cristo, é a igreja que há de prevalecer, é a igreja que celebrará o cântico do Cordeiro e das bodas no último dia. Louvado seja o nome do Senhor. Mas para que isso aconteça, nós precisamos manter a nossa fé hoje. Para que isso aconteça, nós temos que tomar de volta a armadura hoje. Nós precisamos nos revestir do poder de Deus e da graça de Deus hoje. Nós precisamos tomar o escudo da fé hoje. Nós precisamos tomar a espada do Espírito hoje. Nós precisamos tomar o capacete da salvação hoje e manter a nossa vida firmes na presença de Deus. E eu quero dizer para você, meu querido, busque o Senhor, volte para o Senhor, reconcilie a sua vida com o Senhor, entregue o seu caminho ao Senhor, confia nele e o resto ele vai fazer. É promessa da sua palavra, porque nenhum soldado de Cristo morre de inanição no campo de batalha, porque o Senhor o sustenta a cada dia, aleluia, e o fortalece. Bendito seja o nome do Senhor. Eu quero permanecer de pé, eu quero ficar firme na presença de Deus, não quero perder a minha fé, não quero perder a minha salvação, não quero perder o meu caminho, não quero me perder neste mundo. Por isso eu clamo: Senhor, tem misericórdia da minha vida. E assim, eu creio que você também deseja a mesma coisa, e por isso eu te digo: clame ao Senhor: Senhor, tenha misericórdia da minha vida, me ajude, me fortaleça, me sustenta, segure nas minhas mãos, não me deixe fraquejar, não me deixe esmorecer, porque os dias são de trevas, os dias são difíceis, e o mundo em que eu vivo é um mundo que tenta roubar a minha fé de todas as maneiras. Mas eu quero te pedir: Senhor, me ajuda, me fortalece, me dá graça, me sustenta na tua presença bendita, porque eu quero chegar àquele grande dia do Senhor. Eu quero fazer parte da geração dos remidos, eu quero fazer parte da grande família de Deus. Eu quero entrar na cidade pelas portas, aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Louvado seja Deus. Glória ao nome do Senhor. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda o teu filho, ajuda a tua filha, ajuda a tua igreja.
Salva os nossos jovens. Salva-os do Facebook, salva-os do Twitter. Salva o Senhor do Instagram, salva o Senhor das redes sociais. Salva o Senhor desse vício perverso que leva os nossos jovens a amarem a vida virtual e desprezar a vida real. Ajuda-os, ó Pai, a enxergar. Abre os seus olhos, desperta os seus corações, as suas mentes. Desperta também os adultos, porque há muitos adultos também já aprisionados, Senhor, neste mundo. E em nome de Jesus eu quero te pedir que o Senhor venha libertar cada um deles. E que cada um de nós, Senhor, possamos ter os nossos olhos abertos. E que o Senhor possa nos advertir pelo Teu Espírito e nos admoestar pela Tua graça, para que a admoestação e a advertência, ó Deus, fiquem permanentes em nosso coração e não haja um só dia que nós venhamos esquecer, para que não nos percamos. Ó Deus, para que não nos percamos. Nós oramos assim agradecidos, ó Deus, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Que a graça de nosso Senhor, Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus, sejam com você, meu irmão, com você, minha irmã, e com todo o povo de Deus, permaneçam hoje e sempre. Amém e amém. Que o Senhor te abençoe e vá em paz. Tenha uma excelente semana.